Olá, aqui é o César. Estou de volta ao canal depois de um tempo afastado. Vou tentar fazer vídeos com alguma regularidade, tá legal? Então vamos lá. Estou trazendo nesse vídeo então uma questão da Escola Naval de 2021, uma questão de análise combinatória ou um problema de contagem, tá? Bom, na verdade existe um texto antes desse texto, desse enunciado, existe um texto que explica alguma coisa a respeito de curiosidades do Clube Botafogo do Rio. Enfim, não vem ao caso, já vamos direto ao enunciado, tá bom? Tifogoboa, por exemplo, é um anagrama de Botafogo cujas letras não aparecem nas posições de origem. Sendo assim, é correto afirmar que o total de anagramas de Botafogo, cujas letras não aparecem nas posições de origem, é igual a as alternativas. Muito bem, esse problema aqui, para quem já estudou análise combinatória de uma forma um pouco mais aprofundada, vai reconhecer que seria um problema de permutações caóticas. Permutações caóticas vai dar o número de permutações de um conjunto de elementos dispostos em fila, de forma que eles não ocupem as suas posições originais. Tá? Vai dar o total de anagramas, por exemplo, de uma palavra. Então, da palavra Botafogo, onde as letras não a B não esteja na primeira casa, O não esteja na segunda casa, tá? E assim por diante. Então existe uma fórmula fechada para você calcular fazer esse tipo de contagem, tá bom? Mas nós não vamos usar aqui as permutações caóticas. Por quê? Porque as permutações caóticas funcionam quando todas as letras são diferentes, tá? Com todos os elementos são diferentes. Nesse caso, a gente tem 3 letras O repetidas. Então eu não posso aplicar as permutações caóticas, tá legal? Então eu vou ter que fazer uma nova abordagem, uma abordagem diferente para tentar resolver o problema, tá bom? Bom, então, como que eu pensei aqui? Existem formas e formas alternativas diferentes de você resolver essa questão. Logicamente, eu vou fazer a forma que eu encontrei, para mim foi mais natural. Que é a seguinte, vou começar distribuindo as letras O, porque elas são a maior restrição. Então, como já dizia o princípio de Morgado, não adia as dificuldades, né? Então, a dica do professor Morgado. Então, eu vou começar distribuindo as letras O da seguinte forma. Então, imagine que eu tenho aqui os 8 espaços da palavra Botafogo, as 8 letras da palavra Botafogo, e eu tenho que distribuir as letras O de forma que não haja a letra O na segunda casa, nem na sexta casa e nem na oitava casa. Então restam agora, são 5 casas que restam para ser colocadas as letras O. Tudo bem? Então vamos escrever assim. É uma combinação de 5, 3 a 3. Ou seja, eu tenho 5 casas disponíveis para colocar 3 letras O. Então é uma combinação de 5, 3 a 3. Tudo bem? Então isso aqui são a quantidade de maneiras, né, modos de escolher 3 posições. Então, combinação de 5, 3 a 3, modos de escolher 3 posições entre 5 para acomodar as letras O. Bom, uma vez que a gente tenha feito essa escolha, restam agora 5 letras e 5 casas disponíveis para colocar as demais letras. Porém, existe uma pequena sutileza aqui. Quando eu fiz a escolha das posições para colocar as letras O, eu automaticamente desalojei 3 das outras letras que restaram. É automático, tá? Pense nisso. Quando eu escolhi as 3 posições para as letras O, automaticamente eu já desalojei as outras três letras. Então, das 5 letras restantes, que vão ser colocadas em 5 casas restantes, 3 delas não têm restrição alguma, porque elas já estão fora de suas casas originais. Então, eu tenho que me preocupar apenas com 2 outras letras. Tá? Essa é uma sutileza, isso é super importante. Tá? Eu vou escrever assim, então. Só para ficar documentado, eu vou escrever da seguinte forma.
Então eu vou dar um exemplo desse raciocínio. Por exemplo, se eu colocar a letra O aqui, eu não posso colocar na segunda, na sexta e na oitava. Então, por exemplo, se eu colocar uma letra O aqui, aqui e aqui, eu já desalojei, ou já desarranjei também, pode ser um outro termo, B, T e G. Ou seja, para essas letras agora, para as casas restantes, essas letras não têm nenhuma restrição. Tá? Isso foi só uma ilustração do de como está funcionando o raciocínio. Tá? Muito bem. Agora, quando eu fiz essas três escolhas, quando eu fiz essa combinação de 5, 3 a 3 escolhas para as letras O, restam agora 5 letras para serem distribuídas em 5 casas, de forma que 3 delas são livres e 2 delas têm restrição. Tá? Então, para cada uma dessas escolhas que eu faço, dessas primeiras combinação de 5, 3 a 3 escolhas, eu vou ter mais uma certa quantidade de anagramas para as demais letras. Então eu vou usar, na verdade eu tenho agora um segundo problema, como distribuir 5 letras em 5 casas, de forma que 2 delas têm a restrição de não poderem serem colocadas em suas casas originais e as outras 3 são livres. Então eu vou ter um novo problema. Então o novo problema vai ser o seguinte: como distribuir 5 letras BT, A, F, G, de forma que 2 delas, vamos escrever por extenso aqui. Eu escrevi distribuir aqui, mas eu acho que a palavra melhor é arranjar. Como eu posso arranjar 5 letras em fila, né, no caso, de forma que 2 delas não estejam em suas casas originais. Bom, vamos usar, por exemplo, vamos pensar na letra B e na letra T. Então, por exemplo, eu vou só citar um exemplo, tá? Isso aqui eu não estou particularizando, estou apenas utilizando um exemplo para a gente visualizar. Por exemplo, B não pode estar na primeira casa e T... Tá? Eu estou apenas utilizando um exemplo, tá? Não estou particularizando. Tá? Então, sem perder generalidade, eu estou utilizando esse exemplo aqui. Por exemplo, B não pode estar na primeira casa, T não pode estar na segunda, e as outras letras podem ser podem ser colocadas em qualquer posição. Tá? Como que eu vou resolver esse novo problema? Então, para cada uma das escolhas, eu tenho um novo problema. Ou seja, eu vou usar depois um princípio multiplicativo. Para cada uma dessas escolhas, eu vou ter uma certa quantidade de anagramas com as letras restantes. Tá legal? Então, como que a gente vai resolver esse problema? Eu vou utilizar o princípio da inclusão e exclusão. Como assim, César, o princípio da inclusão e exclusão? Bom, também se você já estudou análise combinatória um pouco mais aprofundada, já deve ter estudado esse princípio, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o total de anagramas sem nenhuma restrição, né, dessas letras restantes. Depois eu vou descontar os anagramas onde as restrições existem. Então eu vou descontar os anagramas onde a letra T está na primeira casa, B está na primeira, T está na segunda, como exemplo, tá? Não é B e T. B e T é só um exemplo, tá bom? Então vamos fazer assim. Primeiramente, vamos calcular o total de anagramas, que são 5 letras em 5 casas, então é 5 fatorial. Tudo bem? Depois eu vou chamar de conjunto 1, anagramas onde a letra B está na primeira casa. Tá, isso aqui é só um exemplo, tá? Não é a letra B. Eu insisto em dizer isso aí, porque às vezes a pessoa pode pensar, César, você está particularizando. Na verdade, eu não estou particularizando. Estou usando apenas como exemplo. A minha escolha já foi feita no primeiro passo, quando eu faço a combinação de 5, 3 a 3 lugares para colocar as letras O. Então, a escolha já está feita, tá? Eu estou usando apenas um exemplo, a letra B. Então, digamos que o conjunto 1 seria, então, os anagramas onde a letra B está na primeira casa. Que é um total de... Bom, se a letra B está na primeira casa, eu tenho 4 outras letras para distribuir em 4 posições, ou seja, 4 fatorial. Tudo bem? Eu vou chamar o conjunto 2 anagramas
em que a letra... em que B... Aqui era B. Então, agora, em que T está na segunda casa. Eu também, pela mesma razão, 4 fatorial. E eu vou chamar 1 intersecção 2, onde as duas letras estejam em suas casas originais. Então, anagramas em que B e T estejam em suas casas originais. Ou seja, se B e T estão nas casas originais, então restam 3 letras para serem colocadas em 3 casas, podem ser feitas de 3 fatorial, formas diferentes. Tá? O que é interessante aqui, a gente pode fazer um bom e velho diagrama da inclusão e exclusão. Isso aqui fica bem claro. Para quem já estudou, não vai ter problemas. Quem ainda está estudando, isso aqui vai ajudar. Então, esse retângulo aqui seria um número total de anagramas. Essa primeira bola aqui seria o conjunto 1. Esse aqui seria o conjunto 2. E essa aqui seria a interseção. Tá legal? Então, agora fazendo o cálculo, né, o desejado, vamos escrever assim, o desejado, que é o que a gente quer calcular. Ele vai ser igual ao quê? Ao total menos o número de elementos do conjunto 1, tá? O total menos essa bola aqui, menos o número de elementos do conjunto 2, mais o número de elementos da interseção. Tá? Esse aqui é o princípio da inclusão e exclusão. Tá? Porque eu tirei, é bem intuitivo, né? Eu tirei os elementos da bola 1, eu tirei os elementos do conjunto 2, então essa área do meio eu tirei 2 vezes, então eu tenho que colocar uma vez para compensar, é bem intuitivo até, tá legal? E isso aqui então vai ser o seguinte, vai ser 5 fatorial, menos 4 fatorial, menos 4 fatorial, mais 3 fatorial. E isso aqui dá 5 fatorial é 120, 4 fatorial é 24, 4 fatorial é 24, mais 3 fatorial que é 6. Isso aqui dá um total de 78 anagramas. Então, para cada escolha que eu faço das letras O, aqui nesse primeiro passo, eu tenho 78 anagramas para fazer o segundo passo. Então, é um princípio multiplicativo. Portanto, agora concluindo o problema, a combinação de 5, 3 a 3 vezes 78 anagramas, isso aqui, combinação de 5, 3 a 3 é igual a 10, é só você aplicar a fórmula da combinação. Então isso aqui vai ser 10 vezes 78, que dá exatamente 780 anagramas. Então 780 é a resposta do problema, aqui nesse caso equivale à letra D. Tá joia? Só por curiosidade, eu fiz esse problema também pelo ChatGPT. Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2024, tá? Eu fiz esse problema, eu passei esse enunciado para o ChatGPT, pedi para ele resolver o problema, ele não resolveu, ele fez de uma forma errada, e eu insisti dizendo o seguinte, então gere para mim todos os anagramas de Botafogo cujas letras não estejam em suas posições originais, tal, tal, tal. Aí ele gerou, por força bruta, ele gerou, e me deu essa lista, e essa lista tinha exatamente 780 anagramas, né? Então, na verdade, ele não foi capaz de resolver esse problema aqui utilizando um raciocínio analítico, tá legal? Mas foi só uma curiosidade. É isso aí. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!